Estamos começando aqui mais uma edição do Diálogos, nosso podcast sobre direito digital e tecnologia. E hoje o nosso papo vai ser sobre inovação no direito pelas LawTechs, né? Depois a Carol vai explicar o que é LawTech, né? Legal Tech, todas essas techs aí, das quais a gente vai falar um pouco hoje. Para quem não me conhece, meu nome é Rafael de Tomaso e vou falar aqui hoje com a Caroline Francescato, né? Vou chamar de Carol, nem vou tentar chamar pelo nome completo, que eu não vou conseguir. Advogada formada pela PUC do Rio Grande do Sul, fundadora e CEO da plataforma Linkley, que confesso, o meu perfil está um pouco devagar lá, vou retomar, prometo. Que é uma. Bom, ela vai falar, mas já dando um spoiler aqui, é uma rede social voltada para advogados, com compartilhamento de conteúdo, com cursos e várias outras coisas lá, enfim, muito bacana. E foi justamente em razão do Linkley que conheci a Carol lá, acho que em 2019, numa atividade lá na FSG, Faculdade da Serra Gaúcha, e também é professora de Direito e Tecnologia e compõe atualmente a organização executiva da Jornada Internacional de Direito. Carol, seja muito bem-vindo ao Diálogos, é um prazer te receber finalmente aqui, né? A gente está, acho que uns 2 anos para agendar esse papo, hoje saiu. Verdade, Rafael. Obrigada pelo convite. Para mim é muito legal estar aqui com vocês, falando de um assunto que eu amo, né, que é Direito e Tecnologia. Então, eu queria te agradecer a Júlia também, que proporcionou toda a organização para que estivéssemos aqui hoje conversando e finalmente, realmente, né? A gente mora na mesma cidade, mas se desencontra, né? Às vezes é mais fácil falar pelo digital, mas que bom estar por aqui com todos vocês. Se bobear, a gente se encontra mais em Porto Alegre que em Caxias. Verdade. Mas é isso. Uma das coisas, já vou pedir para tu começar falando do Linkley, mas uma das coisas que eu me identifico muito contigo é essa coisa do eu quero trabalhar com direito, mas eu não quero ficar fazendo processo, não quero ficar dependendo do judiciário, quero fazer uma coisa diferente dentro do direito. Eu acabei indo para uma parte mais de assessoria preventiva, né? E você acabou indo para uma área quase completamente fora do direito, né? Eu quero que você conte um pouco para a gente o que é o Linkley, de onde que surgiu aí, como que você foi parar lá. Legal. Até atualmente é engraçado, porque quando as pessoas me perguntam, Carol, o que tu faz, né? Qual que é a tua profissão? Geralmente eu falo, olha, eu sou advogada, mas atualmente eu sou mais empreendedora que advogada por causa do Linkley. O Linkley surgiu na minha vida em final de 2017. Eu tive a ideia, estava no escritório, tinha um escritório de direito de família e sucessões em Caxias do Sul, e tive a ideia de montar essa plataforma, que na época era uma comunidade profissional para trocar dúvidas com outros advogados. E aí, botei no papel, achei legal, levei adiante, comecei então a desenvolver. Em maio de 2018, a gente lançou para os primeiros usuários. Aquela coisa muito MVP do Startups, aquele mínimo produto viável, né? Então, com algumas funcionalidades e coisas a testar ainda, mas já querendo botar os usuários para ver o que eles iam achar, se eles iam gostar, se não iam. E aí, então, comecei a desenvolver o Linkley desde então. Foi lá que eu conheci também o meu sócio, o Robert, e desde então estamos aí com o Linkley. Mas até, Rafael, hoje o Linkley é muito mais do que só uma rede social, né? A gente, no decorrer desses quase 5 anos, nós evoluímos bastante a plataforma. Então, além da parte de rede social, do advogado poder compartilhar conteúdos, artigos, participar de grupos de discussão, acessar a parte de vagas jurídicas, a parte de diligências. A gente tem toda a parte de eventos, a plataforma de eventos online que a gente faz. Todo mês tem evento lá online acontecendo, que já vincula o certificado de participação com o perfil do advogado. Então, dentro do Linkley, tudo que eu for falar de funcionalidade é vinculado, né? Então, é um grande ecossistema em que a gente tem a parte de comunidade, parte de eventos e educação, com cursos e webinars. E agora, a nossa mais nova novidade, que é o Workspace, que são as funcionalidades para ajudar os advogados no dia a dia, principalmente o advogado pequeno, né? O advogado autônomo. Então, a gente sentiu a necessidade que esse advogado tem de organizar as demandas, saber quantos clientes ele tem, onde é que estão, em que fase estão os processos dele. Então, a gente criou uma espécie de Trello ali para o advogado, mas focado no advogado.
em que ele pode fazer todo o acompanhamento de todas essas demandas, inclusive receber demandas pelo perfil deles no Linkley. E tem parte de tarefas, reuniões online, a gente tem toda uma plataforma de reunião online dentro da plataforma, sem limite. Então, o advogado pode marcar com os clientes dele por ali, pode cuidar das tarefas, dos prazos fatais, tem a parte do calendário e tem a parte de assinatura de documentos, que a gente tem uma integração com a DocSign, que é a maior plataforma de assinaturas eletrônicas aí do mundo. E então, a gente uniu tudo isso ali em 3 pilares, né? O dia a dia do advogado, esse escritório online, a comunidade, que tem toda a parte de rede social, e a parte de educação, para que a gente continue se atualizando. Então, atualmente, o Linkley é esse grande ecossistema com todas essas funcionalidades. Não testei todas ainda, mas posso dizer que a parte da rede social eu já usei, fiz algumas boas conexões por ali, já participei de diversos eventos e já fiz curso também. Tem meu certificado lá do curso de ESG, foi acho que da primeira turma de vocês lá. Recomendo, inclusive, professores internacionais, gente grande. Não é aqueles cursos de R$6 mil por 377 só hoje, que é um cara que nunca atuou na área, não. É com gente de nível o negócio ali. Vale a pena. Não estou fazendo jabá, não estou ganhando nada. Mas recomendo. E nem foi combinado, verdade. Mas vou querer um desconto no próximo. Não combinado. Não, brincadeira. Bom, a gente falou um pouco já do que é o Linkley, mas eu quero saber de onde que surgiu essa ideia, né? Como é que tu foi parar nisso daí? Não, eu me formei em Direito, montei um escritório de Direito de Família e agora eu quero montar uma plataforma tecnológica para advogados. No decorrer da minha caminhada, Rafael, eu acabei depois, né, percebendo que a questão do empreendedorismo e da tecnologia sempre teve presente, né, na minha caminhada, desde, inclusive, do colégio, do ensino médio, que eu participava da própria mini empresa. Então, desde ali eu já tinha esse viés, né, de empreendedorismo. E aí eu tive uma cadeira na faculdade de plano de negócios e foi isso que me levou a ter esse sentimento de criar algo meu. Acabei empreendendo no direito, gosto de falar isso porque a gente, quando abre um escritório, é empreender, né? A gente tem que abrir uma empresa, a gente tem que entender e pensar como um empreendedor. E acabei indo para esse lado. E a parte da tecnologia eu sempre gostei muito. E aí eu tinha, desde a época que eu tinha o escritório de direito de família, eu já escrevia para o blog, eu já tinha meu site, eu já sabia mexer em Google Ads. Isso numa época que ninguém entendia, ou poucas pessoas entendiam. E eu via que dali vinha muitos clientes para mim, né, do virtual. E eu fiquei pensando, nossa, como meus colegas, eles não estão ainda no virtual. E eu preciso fazer algo para ajudar eles, né? E aí foi que eu pensei em fazer o Linkley, que era uma plataforma que a pessoa ia ter o perfil todo. E até hoje, todo o conteúdo que tu escreve lá te ajuda a se ranquear no Google e a ter o teu nome no digital. Até porque atualmente a gente sabe que, por mais que o cliente seja uma indicação, a pessoa vai procurar o teu nome no Google para saber de ti, o que está fazendo nas redes sociais, qual que é a tua autoridade no assunto, né? Se tu não tem nada que manche a tua reputação. Então, nessa época, foi uma coisa assim, meio que eu vi que era o que eu mais gostava de fazer do que advogar. Já estava com o pé lá no empreendedorismo, na tecnologia, você não estava percebendo. E aí, então, eu desenhei o plano de negócios e em seguida consegui, né, desenvolver, tirei do bolso, comecei a desenvolver a plataforma. E depois logo conheci o Robert também, que é meu sócio, que é desenvolvedor, e aí a gente não parou desde então. Mas foi mais ou menos assim, foi uma coisa meio do destino, assim, né? Foi indo. Foi indo até que foi. Né? Até que foi. E aqui a gente já publicou um texto no Diálogos, né, sobre as redes sociais e as influências no mundo digital. A gente gravou também um podcast com a Bruna Fadel, que enfim, trabalha com marketing digital para influencers. Agora ela até estava envolvida, né, com o Fred do Big Brother, ela estava fazendo assessoria para ele, fez para a Boca Rosa também, e falou um pouco sobre como que é essa parte do marketing digital para influencers. Né? Então, a gente está tendo aí um movimento
que cada semana se modifica tudo que acontece dentro desse cenário de comunicação e principalmente no cenário da comunicação no ambiente digital. E o Linkley, bem dizer, um pouco parte disso está inserida diretamente nesse turbilhão aí, né? Então, uma semana é Orkut, na outra é Facebook, depois já é Instagram, daí enfim, TikTok, cada hora uma novidade, muda a linguagem, muda o formato. O próprio Instagram vive se reinventando, né? Agora eles estão querendo me empurrar aqueles rios, eu odeio rios, já sei que funciona, mas eu odeio. Então, como é que estar num ambiente que muda tão rápido, né? E como que fala um pouco para a gente do desafio de conseguir acompanhar isso tudo e conseguir crescer no meio dessa bagunça? Olha, é bem desafiante. Isso é com certeza um dos maiores desafios que eu tenho, como também dou aula, palestras sobre o tema, então a gente tem que estar em constante atualização, assim, e eu vejo o quanto é rápido. E até semana passada eu estava conversando com o pessoal e dei 2 aulas sobre direito e tecnologia, e um dos exemplos é o próprio chat, né, GPT, que, assim, em questão de 2, 3 meses estava na boca do povo, né, e é uma ferramenta que vem há muito tempo sendo desenvolvida. A gente já tem outras ferramentas, por exemplo, a própria Alexa já é um chat GPT, mas naquilo que a gente fala do speech recognition, né, da questão de áudio com inteligência artificial. Mas a gente teve isso democratizado, né? Posto na mão de todo mundo e o facilitado o uso. E se a gente olhar a tecnologia e a evolução da tecnologia, até é uma coisa que quem participa do mundo de inovação e de tecnologia sempre ouve falar disso, de o quanto que a tecnologia ela é exponencial. E isso é assim... E cada vez mais rápido. Né? Cada vez mais rápido. E é muito comprovado, né? Porque a gente pega, por exemplo, o gráfico lá de avanço da tecnologia. A gente demorou 85 anos para democratizar a eletricidade. A web demorou 7 anos para a gente conseguir democratizar. Então, os espaços de tempo são muito menores, né? A cada tecnologia que é lançada. E o ChatGPT, em questão de semanas, já tinha, não sei se bilhões, ou pelo menos centenas de milhões de usuários. Exato. E é esse que é o poder da tecnologia. Quando ela é democratizada, acontece de forma muito rápida, né? E isso também aconteceu com as próprias redes sociais, com também a própria questão dos bancos digitais, tudo isso a gente vê que foi um avanço muito rápido, né? E é muito desafiante porque a gente tem que viver em constante evolução. Claro que a gente que estuda tecnologia já está sempre um pouquinho, né? Já vem escutando quais são as tendências, o que vai acontecer, já consegue de alguma coisa prever, mas ao mesmo tempo não consegue prever. Tem uma frase do Walter Longo que eu acho muito legal, que ele fala assim, que a gente superestima o que pode acontecer em 10 anos, mas a gente também subestima o que pode acontecer em 10 anos. Então, ao mesmo tempo que a gente imagina e talvez imaginasse, né, alguns anos atrás, que em 2023 nós teríamos carros voadores, teríamos... Tá quase, hein? Tá quase. A gente conversou aqui com o Bertotto no nosso último episódio, no penúltimo, e tá vindo. Exato, a gente superestimava isso, né? Mas ao mesmo tempo a gente jamais imaginou que a gente colocaria ali um pedido no computador para uma ferramenta e essa ferramenta nos traria isso em forma de texto e assim, então, de forma tão instantânea. Então a gente daí subestimava esse lado. Então eu acho que é isso. Ao mesmo tempo que a tecnologia ela pode surpreender, ela também não surpreende quem já está ali estudando e vendo a evolução de tudo isso. Agora surpreende bastante o direito e todas as questões que isso vem acontecendo, né? Principalmente de redes sociais. Quem iria nos dizer que redes sociais iriam impactar na democracia? Né? É uma coisa que seria a maior ferramenta de comunicação dentro de uma disputa eleitoral. Exato. E sabe que em 2010 eu fiz o meu trabalho de conclusão da pós sobre o uso do Twitter como fonte para as colunas jornalísticas na mídia impressa. E tinha visto que, surpreendentemente,
em média, 2 vezes por semana, o Twitter era citado nas colunas. Hoje em dia, talvez tenha 2 vezes por semana que alguma rede social não é citada nas colunas. E é muito engraçado, eu que sou um pouco mais veterano, acompanhei essa evolução. Nos anos 90, a gente falava sobre a internet. A internet era o assunto de nicho nas conversas, né? Fala, pô, eu vi tal coisa na internet, que não sei o que lá. E poucas pessoas falavam sobre o negócio. Aí depois a gente teve um movimento da internet começar a falar, a reproduzir as notícias. Depois a internet virou notícia e a maior parte dos assuntos começou a ser, tu viu na internet isso, tu viu na internet aquilo. Então, mudou de ser um negócio que quase ninguém sabia do que se tratava. Fala, o que esse maluco tá falando de e-mail, de internet, de BBS antes da internet lá. E aí agora é um negócio que tu não consegue ter uma conversa de mais de 30 minutos sem falar sobre alguma coisa que tu viu na rede social, que tu viu na internet. E o chat GPT foi uma coisa impressionante, porque tu pega num país que a gente tem gente que mal sabe ler e escrever ainda, tu tem uma inteligência artificial que vira um dos assuntos mais comentados de uma hora para outra. Tu pega, vai conversar com alguém que que é inteligência artificial? O cara não sabe nem te explicar. Mas pergunta do chat GPT, todo mundo já tá ligado. Testou, já usou. E eu gosto muito de um exemplo que é a questão quando a gente falava lá no início da Web 1, né, que a gente chama, que a gente tinha a internet de escada, que a gente falava assim, às 8 da noite eu vou entrar na internet. E para nós aquilo era algo normal. E para nós agora é muito estranho. Porque a gente não precisa mais entrar na internet. A internet é 24 horas do dia com a gente, né? No bolso. No bolso, o tempo inteiro, escutando a gente. Então, assim, é claro que a gente consegue ver essa evolução e ao mesmo tempo que ela pode assustar, ela é animadora, né? Porque a gente vê que ela está cada vez mais democratizada e principalmente ajudando as pessoas, né? E aí a gente pode até falar nisso e na questão da justiça, né, Rafael? O quanto que a internet ela pode ser ferramenta de mudança para a gente conseguir dar mais acesso à justiça, né? A Amanda está lembrando aqui, o chat GPT atingiu 100 milhões de usuários em 2 meses. Olha que loucura. E a Ana Célia também, nossa telespectador e ouvinte mais fiel também, já está aqui dando um oi para a gente. Oi para a Ana Célia também. E uma coisa que você comentou por alto antes, né, e que também chama atenção, é que o direito, que tradicionalmente é uma das áreas mais conservadoras, mais até atrasadas para falar sobre os assuntos, já está discutindo a inteligência artificial, já está discutindo nanotecnologia. Então, a gente passou do momento em que o direito veio regular a internet, quase que 20 anos depois da internet estar aí, né, falando aqui do Brasil, para um momento em que ela já está tentando se antecipar. O Brasil hoje é um dos países que está mais à frente na discussão sobre a regulação da inteligência artificial. E o direito está falando de tecnologia com frequência. Falou também do judiciário. Não muito tempo atrás estava o pessoal, colegas nossos, né, brigando que o processo eletrônico era um absurdo. Como assim processo eletrônico? A gente vai perder aquele contato com o cliente, vai botar tudo, não sei o quê, vai expor as informações, e agora irreversível também. Não, eu digo mais, ninguém mais vive sem, né? Ninguém mais quer pegar o processo lá em carga para fazer xerox. É só abrir ali, o processo está na tua frente. Eu era um que ia para o balcão do fórum, escaneava o processo inteiro com o scannerzinho de mão e depois com o celular, para não ter nem que fazer carga, para não ter que voltar para devolver. Agora, e a pandemia acelerou muito esse processo também agora, né? Então, já tem juiz que não quer mais saber de fazer audiência. E falando em juiz, eu falei que eu sempre fugi do roteiro. A gente tem alguns movimentos já, daí falando de juiz e de chat GPT, tudo ao mesmo tempo agora. Alguns casos de juízes que estão usando o chat GPT para facilitar a elaboração de sentenças e de decisões. Teve um caso que foi bastante comentado na Colômbia, e esses dias eu estava vendo um material bem legal do Oscar, que é juiz aqui no TRF4, falando sobre o uso do chat GPT no auxílio da elaboração de sentenças e de peças. Então, como é que tu enxerga isso daí?
Olha, a gente já tem um caso que não é tão novo, que é o Vitor, né? Que é o robô da STF, que é uma espécie de chat GPT que auxilia a leitura, né, dos processos. Então, por que um juiz vai ficar horas e horas lendo um processo de 20 volumes se ele pode simplesmente botar isso numa ferramenta de inteligência artificial, né? Eu vejo com muito bons olhos, porque eu acho que o advogado, ele não quer ficar ali fazendo isso, né? Essa semana mesmo, eu tenho um processo que eu queria fazer uma petição de saneamento do processo. E a gente não quer ficar lá tendo que ler o processo inteiro e escrevendo 15 páginas de petição. Não, a gente quer botar os itens e botar na máquina e dizer, ó, escreve aí para mim a petição, né? Eu acho que a inteligência artificial ela veio para auxiliar o dia a dia e é isso que nós, advogados, nós profissionais jurídicos, nós temos que se conscientizar. Não veio para substituir. Não. Porque assim, ainda, primeiro que a inteligência artificial não está tão evoluída a esse ponto. A gente tem muito ainda que evoluir com a ferramenta. E segundo, que se a gente ficar utilizando só de inteligência artificial, a gente não vai utilizar daquilo que é mais importante dos profissionais, que é a criatividade. Criatividade de mudar entendimento, a criatividade de dar novos argumentos para o juiz. Então, eu acho que, quanto a isso, a gente não precisa ter medo. É só nós realmente sabermos quais são as habilidades que a gente tem que valorizar do ser humano, né? Mas eu vejo com muito bons olhos e, inclusive, com a análise de dados, né? Porque a gente fala... O que a gente não pode esquecer, né, Rafael, é que quando a gente fala de inteligência artificial, a gente não está falando só meramente de um chat que vai escrever algo para ti. Quando a gente fala de inteligência artificial, a gente está falando também em machine learning e entender como é que nós usamos os dados para melhorar processos. E aí a gente fala até numa mudança frente à própria justiça. Olha a quantidade de dados que a gente tem na justiça. E se a gente usasse esses dados, fizesse análise desses dados para entender melhor como é que estão os julgamentos dos processos, que tipo de magistrados que eu tenho que fazer concurso para... Se eu realmente tenho diversidade real de magistrados que estão me dando decisões justas. Uma análise total da justiça, né? Principalmente quando a gente olha, por exemplo, do sistema carcerário, quais são as novas medidas. Se a gente pensasse isso frente à análise de dados, nossa, a gente teria resultados incríveis, né? Até para a uniformização da jurisprudência, né? Que uma das coisas que todo mundo que trabalha com direito reclama. Se tu ainda não reclama é porque tu ainda não está suficiente, a tempo suficiente, né, nessa bagunça aí, é da insegurança jurídica. Cada hora muda o entendimento, daí às vezes na mesma cidade sorteou para uma vara a decisão é uma, sorteou para outra decisão é outra. Então, se for bem feita, bem controlada, né, porque quem faz as ferramentas somos nós, pessoas que estamos sujeitas a gente tem como ter uma ferramenta excelente para trazer mais segurança jurídica, para fiscalizar a própria efetivação da justiça. Enfim, eu vejo uma série de vantagens. A gente tem um pouco esse medo de a gente vai ser substituído e que não sei o quê. Em algumas tarefas, talvez. Por exemplo, pesquisa de jurisprudência. Eu não vejo a hora de eu ser substituído por um robô para fazer isso daí. Porque pensa numa coisa que tu gasta horas e que podia ser feito por uma ferramenta melhor do que feito por uma pessoa. Né? E muito mais rápido. Então, a gente vai ter que evoluir junto com o negócio. Eu duvido que alguém hoje ainda pense, não, preciso contratar um datilógrafo. Né? Acabou. O mundo vai evoluindo e vão se criando novas profissões. Então, no tempo que a minha avó fez o curso de datilografia, Exatamente. A gente vê que as profissões elas vão evoluindo, mas elas não necessariamente deixam de existir, né? A gente troca elas por outras. Eu gosto muito do exemplo daquela profissão da pessoa que era o despertador das pessoas, né? Que ia nas casas e batia na janela de todo mundo, daqui a pouco veio o despertador e ela não precisamos mais dessa profissão. Mas a gente precisou de pessoas para fazerem despertadores, né? E nos hotéis tinha serviço lá, ligava na recepção, me acorda, por favor, às 7 horas. Quando que a gente imaginaria isso agora, né? Então, eu acho que é muito isso. É a gente entender que algumas habilidades
é aquela frase que já é clichê, mas eu acho que o diferencial do ser humano é ser humano, né? Então, é usar da criatividade, é entender como é que ele pode usar das outras habilidades, como empatia, negociação, para dar uma experiência melhor para o cliente, que máquina nenhuma sabe fazer isso, né? E então a gente começar a olhar essas outras habilidades e realmente algumas atividades ali a gente está rezando para que realmente sejam feitas, né? Inclusive, falando em pesquisa de jurisprudência, a própria OAB já tem a OAB Júris, que é uma pesquisa de jurisprudência com inteligência artificial, que eu acho que está há uns 4, 5 anos já rodando, e cada vez mais que a gente usa, é gratuita, e cada vez mais que a gente usa, ela fica mais inteligente. E então, assim, é uma evolução que a gente está vendo, não é algo que veio, né, da noite para o dia. E claro que cada vez mais a evolução da tecnologia vai ser mais impactante por causa disso, de números, né? A gente consegue atingir muito mais pessoas, que foi o caso do chat, né? Do GPT. Me lembra um pouco o Multivac lá com o supercomputador do Asimov, que todo mundo era obrigado a inserir as informações lá e que ele previa o futuro com base naquilo lá. A gente tá perto, não é só o carvoador que está perto, né? A gente está quase com o Multivac aí na mão. E falando em novidades, invenções, em evoluções tecnológicas e tudo mais, recentemente, outra que vocês inventaram também, né, foi o lançamento de NFTs, de tokens não fungíveis, pela plataforma do Linkly. A gente já conversou aqui sobre NFTs com o Christian Perrone, lá faz, sei lá, uns 2 anos, não me lembro, já tem um tempo que a gente conversou sobre isso daí. Um baita papo, inclusive, quem não ouviu ainda vai procurar lá, eu não sei como procura, mas eu sei que tem. No Spotify é só ir andando para trás lá. Vocês vão achar, vale a pena ouvir. E acabaram se tornando uma DAO, né, uma organização autônoma descentralizada. Não sei de outra no Lotec que seja isso daí. Conta um pouco para a gente como é que foi essa experiência, como é que foi o processo, né, e como é que foi a repercussão disso daí. E conta também o que eram os tokens de vocês, né? Eu não vou dar um spoiler aqui. Sim, verdade. A repercussão, o que a gente entendeu, né, Rafael? Que o mercado ele ainda precisa de uma certa educação em frente ao que é NFT e as possibilidades que elas têm, principalmente quando a gente fala de DAOs, que são as organizações descentralizadas. A gente fez o lançamento da nossa coleção, que eram deusas Tênis, né? Deusa da justiça, todas de diferentes facetas, diferentes cores, etnias, cabelos, enfim, para representar o quanto que a justiça deve ser, né, inclusiva, diversa. E qual que é a ideia? Que cada pessoa que compre a NFT tenha benefícios exclusivos na nossa comunidade. Então, para nós fez muito sentido a gente colocar a venda dessas NFTs, porque a gente tem todo esse senso de comunidade ali dentro do Linkly. Até que com a evolução disso, as pessoas também tenham acesso a opinar sobre o futuro da comunidade através dos tokens, né? Isso é algo que a gente tem visto crescer muito, não só aqui no Brasil, mas fora do Brasil, principalmente com o advento do próprio metaverso, dos próprios videogames, né? Que levaram esse senso de comunidade, esse senso de trazer para a mão das pessoas o poder. Porque o que acontece? A gente, atualmente, o mundo é dominado pelas grandes companhias de tecnologia. Então, quem que tem os dados? Facebook, que mudou, inclusive, o nome para Meta, né? De olho nessa ascensão do metaverso e da Web3. Mas nós não temos esses dados. Então, por exemplo, eu coloco um vídeo no YouTube, se o YouTube decidir puxar a chave e desligar, aquele conteúdo já não é mais meu, né? Então, a Web3, ela tem muito esse intuito de trazer o pertencimento para as pessoas, trazer os dados. Os meus dados são meus dados e eu vou usar eles como eu quero. E esse que é o intuito quando a gente fez o lançamento das NFTs, dos tokens do Linkly, de oportunizar com que essas pessoas que estão na comunidade possam não só decidir as próximas funcionalidades, mas decidir o futuro da rede social e daquilo que elas estão fazendo ali, né? Uma espécie de conselho, assim, de empresa, né? Mas muito mais
facilitado, de forma também muito mais segura, porque a gente tem muita segurança quando a gente fala em tokens, né? Por causa da questão do blockchain e de toda a tecnologia que é envolvida ali. Então a gente fez esse lançamento, a gente teve diversas repercussões, a gente saiu em diversos artigos de mídia e tudo mais. É um projeto que ainda está evoluindo, a gente precisa evoluir, e que talvez não tenha sido um projeto que a gente colocou no tempo certo, porque as pessoas ainda precisam entender o que é o poder de tu ter, né, um token de uma empresa nas mãos. Mas aqui, daí, quando a gente fala de direito e DAOs e Web3, a potência que isso tem frente às organizações, às empresas e para o próprio direito, né, em sugestão, assim, quando a gente fala principalmente também de avaliar os canais de compliance. Gente, a questão do blockchain e de tu ter conhecimento de tudo que acontece na cadeia através dessa tecnologia é algo que a gente pode muito bem evoluir em termos de dentro das empresas, dentro dos conselhos das empresas. Então, né, a forma também de governança usando essas tecnologias. Então, aqui a gente tem assim assunto para ficar falando tempão, né? Dos próprios tokens não fungíveis aí, as NFTs. Só blockchain dá uns 3 episódios e não acaba o assunto. Tranquilo. Bom, e agora vamos para o teu novo mercado, que já não é tão novo assim, tu falou que já está encaminhando para 5 anos. Explicando um pouco para quem não acompanha, Lawtex e Legaltex são startups voltadas para a parte jurídica. E o Linkley, de certa forma, ele está ali numa fronteira entre uma EdTech, né, e uma Lawtech. A EdTech são as startups voltadas para a parte de educação. Como é que tu enxerga esse mercado? E a gente tem visto nas apresentações do pessoal que trabalha com isso um crescimento também exponencial, né? Poucos anos atrás, tu tinha lá meia dúzia de Lawtex e Legaltex para dar de exemplo. Agora, tu não consegue nem mais ler os nomes delas nos gráficos que o pessoal da B2L apresenta, porque são, sei lá, quantas centenas, né? Como é que tu está enxergando esse mercado, tu está vivenciando ele? É um mercado com potencial. A gente vê também, aí tem os maus exemplos, né, das Lawtex que são perseguidas até pela OAB lá, como aquelas lá de atraso de voo e algumas outras nesse sentido aí. Teve uma que foi fechada recentemente, inclusive, né? Então tem umas que circulam ali numa zona cinzenta ainda, né? E a OAB a gente sabe que não é muito da tecnologia, demora para entender um pouco. Conta para a gente como que está o mercado, como que é empreender num mercado tão novo, tão ainda incerto. Sabe que é até engraçado, Ravel, tô comentando agora, na época que a gente se inscreveu lá no radar da B2L, a B2L é a Associação Brasileira de Lawtex e Legaltex. E tinham pouquíssimas empresas, né? E realmente agora são mais de 300. Então, é um mercado que está crescendo. E voltando um passo atrás, né? O que são Lawtex e Legaltex? Qual que é a diferença? A própria B2L, existia um certo conflito ali, o Daniel mesmo conta, o Daniel Marques, que é o presidente, que na época que estavam fundando a B2L, um dizia não, tem que ser Lawtech, o outro dizia não, tem que ser Legaltech, e deles, vamos agradar todo mundo e vai ser a B2L, né? Então, unindo as duas, é o mesmo conceito, né? São empresas que usam da tecnologia para resolver problemas da justiça ou resolver problemas dos profissionais da justiça, dos advogados. E é por isso que o Link se encaixa muito com uma Legal Tech, por causa que a gente resolve os problemas de advogados e também dessa questão de conteúdo, educação, conexão dos clientes com os profissionais. A gente tem falado, principalmente no último ano, que as Lawtex e Legaltex são as novas fintechs, né? Que ninguém estava olhando para esse mercado e agora todo mundo começou a olhar. E no Brasil, em especial, a gente tem um mercado que ele é muito evoluído e aqui eu gosto sempre de falar que não tem como a gente ter síndrome de cachorro magro, porque o Brasil é o primeiro país que pode vir a ter a justiça 100% digital. E isso a gente... muito por causa da digitalização dos processos
e de toda essa evolução que a gente teve de tecnologia. A gente tem, por exemplo, o próprio Jus Brasil, é uma das maiores legal techs do mundo, né? Então, a gente está lendo os comentários aqui de vocês. E Ana Célia dizendo que se sentiu uma senhorinha porque fez o curso de datilografia. nós logo mais vamos se sentir também com algumas coisas que a gente fala. Eu tenho meu certificado do curso de DOS, de Lotus 123 e de WordStar. Viu só? É a gente daqui uns anos também, né? Fazendo esse tipo de comparação. Mas a questão das Latex e Legal Techs, assim, tem expandido muito. A gente tem visto, assim, uma crescente muito grande e muito também em relação ao trabalho que as Legal Techs vêm fazendo. Então, eu vejo aqui, e aí, falando até do próprio Linkley, né? Eu vi que faz uns 6 meses, teve uma outra Legal Tech que nasceu aqui em Caxias. E fazendo praticamente a mesma coisa que o Linkley fazia. E daí a gente pensa, pode ser concorrente, né? Pode ser até uma questão assim de próprio copy, mas eu gosto de pensar muito na questão de inspiração, porque quando a gente vê uma legal tech fazendo e atuando, a gente inspira outras pessoas a fazer, né? E até eu estava semana passada dando aula e falando para os estudantes, dizendo, gente, às vezes a gente acha que o direito está saturado, mas a gente não olha com um olhar empreendedor de usar os nossos conhecimentos do direito para ser um fundador de uma legal tech. Porque no radar BB2L, ele, seguramente 80% a 90% dessas empresas foram fundadas por pessoas que são formadas em direito. Por quê? Porque conhecem o mercado, porque conhecem como funciona, porque conhecem as necessidades, os problemas e trazem uma visão da tecnologia para resolver esses problemas, né? Então, eu acho que a gente tem uma ótima possibilidade, inclusive, para quem é do mercado, para quem trabalha com direito, para trazer soluções através da tecnologia para melhorar a vida do meu cliente, para melhorar o próprio acesso à justiça. E eu gosto muito de falar isso e até todo lugar que eu vou eu falo, mas a gente tem que talvez pensar, o nosso grande propósito de ter entrado na universidade foi trazer direito. Né, tutelar direitos, né, tornar o mundo mais justo. E isso através da advocacia, através de concurso público. Mas por que a gente não pode fazer isso através da tecnologia? Por que eu não posso abrir uma plataforma que vai conectar as pessoas com advogados e aí eu vou ter certeza que eu estou gerando um mundo mais justo, né? Claro que a gente tem ainda toda essa questão de limites da OAB, limites éticos, e aqui, sendo sincera, eu gosto sempre de trabalhar no limite, né? Com, assim, ao mesmo tempo eu não gosto de dizer que a OAB está errada em combater não, mas ir contra algumas ideias, mas ao mesmo tempo eu acho que sim, a gente precisa ter uma evolução do pensamento. Eu acho que até a própria OAB está reaprendendo a conviver com a tecnologia, né? Que a gente falou antes lá, o direito é uma das áreas que mais demora para entender o que está acontecendo, né? Até porque tradicionalmente é uma área muito reativa. E a OAB também está nessa, da mesma forma que, fora as pessoas que têm ligação direta com a área da tecnologia, uma pessoa normal, vamos chamar assim, né, nos excluindo dessa classificação, ela leva um tempo também para entender o impacto daquilo ali e tudo mais. E a OAB tem esse desafio de como é que eu concilio essas décadas, dos 90 e tantos anos anteriores, mais de 100, dependendo de onde a gente for contar, com essa bagunça que está acontecendo aí de 20 anos para cá. Né? Então, aonde que eu consigo estabelecer um limite entre o que está e o que não está dentro dos padrões éticos aceitáveis, onde começa e onde termina a mercantilização da profissão. Né? Então, isso tem sido, inclusive, rediscutido. Não faz muito, eles pararam para rediscutir as regras de publicidade, para ver como é que a gente faz agora com rede social, com anúncio pago e tudo mais. Porque é um equilíbrio, né? É duas faces, assim, né? A primeira é as pessoas que querem o acesso à justiça de uma forma
menos onerosa, de uma forma mais rápida, porque a gente ainda tem muito déficit, né? A gente tem mais gente com o celular na mão do que com acesso a um advogado. E daí muitas pessoas falam, mas tem a defensoria pública, não sei o quê. Mas ainda não é tão facilitado o acesso, porque a pessoa que vai fazer uso de um serviço da defensoria pública tem que usar o horário de trabalho para ir lá, ficar numa fila, fazer toda... Então, e às vezes leva meses para ser atendido. Exato, não é algo de sucesso, assim dizendo. Então, a gente, ao passo que a gente tem a população que precisa de acesso à justiça, que quer ter esse acesso, a gente tem os mais de 1.300.000 advogados que precisam trabalhar, né? Que a OAB precisa defender para que trabalhem, para que tenham acesso a essas demandas. Ok, adicionei. Viu? A parte que você falou que estão nos ouvindo. É real. Ela está aqui me ouvindo. E fez uma anotação aqui, que eu não sei qual foi essa conclusão aqui, mas tudo bem. Então, assim, eu acho que é essa questão desse equilíbrio, né? É defender os profissionais que não querem ter a mercantilização do serviço, mas, ao mesmo tempo, defender essas pessoas que querem ter o acesso e que muitas vezes não são os clientes desses profissionais, né? Então, por exemplo, e entrando num assunto polêmico dessas empresas de voo, né, de atraso de voo, eu entendo a OAB quando ela vem defender a não possibilidade disso, porque essas empresas já estavam com acordos firmados com as empresas de aviação. Então, não é questão de resolver a demanda dessas pessoas, né? Elas já estavam com um acordo firmado, então isso realmente ultrapassa um pouco uma linha. Mas, ao mesmo tempo, como é que eu faço para que essas pessoas que estavam acessando esse sistema, esse serviço, que tinha demanda, porque tinham clientes, continuem a ter? E aí a gente pode fazer muito o parâmetro com o Uber, né? Porque nós somos usuários do Uber, gostamos do Uber, o Uber nos trouxe facilidade, nos trouxe preço, nos trouxe, até no início, agora nem tanto mais, mas nos trouxe um serviço melhor, né? Nos trouxe bom atendimento. E, ao mesmo tempo, tirou o emprego de taxistas, né? E aí, como é que fica? Então, lá a Uber, tudo bem, né? Mas e a advocacia, como é que faz? O Uber dá briga até hoje ainda, mas eu sou um fã do negócio. Até porque os taxistas eles não perderam o emprego por falta de merecimento. Claro, tem que separar os bons profissionais dos maus profissionais, mas que eu já tive de problema com táxi na vida, fora que tu não consegue chamar porque o cara não quer atender naquele horário. Aí, na época, ligava na cooperativa para chamar um táxi e ficava lá 40 minutos esperando e não vinha o negócio. E quando vinha, tu não sabia se estava vindo ou não estava vindo. Então, veio para suprir um problema e talvez isso daí seja mesmo um outro problema que tem que ser suprido de alguma forma. Talvez não dessa, mas alguma solução tem que ter. Né? Eu tenho visto recentemente, agora até deu uma diminuída, mas em vários portais de informações jurídicas, artigos publicados lá sobre o excesso de judicialização contra as companhias aéreas e que não sei o quê. Assim, respeito o profissional que trabalha para a companhia aérea que tem que publicar isso daí, mas não é por acaso que tem esse monte de problema, porque é uma vergonha o atendimento das companhias aéreas. Assim. E estou falando de Gol, estou falando de TAM, e vou falar o nome mesmo, porque se eles me quebram as pernas, eles também tem que levar ao lado deles lá também. A Gol me cancelou meu voo outro dia, me mandou para o dia seguinte. Eu falei, como assim para o dia seguinte? Eu tenho que voltar, eu tenho um carro alugado, eu tenho um hotel reservado, e vocês vão me passar para o dia seguinte? É problema se eu resolvi, não nesses termos, mas quase nesses termos. Se vira. Eu estou mudando sua passagem, cumprindo o que eu acho que é o que eu tenho que cumprir. Então, há um desrespeito muito grande em relação ao tratamento das companhias aéreas com o consumidor, como em todos os oligopólios que a gente tem, né? Estamos falando de companhia aérea, mas o mesmo vale para o setor bancário, vale para o setor de telefonia e internet. Né? Outro dia a gente não conseguiu gravar aqui, porque a Claro me deixou sem internet. Nós tivemos que adiar com o podcast marcado, com tudo certinho, e a Claro resolveu que aquele dia não era dia de ter. Então, como é que eu atendo isso daí? Né? E agora, já que
entramos nesse assunto, até o próprio governo já tem plataformas de intermediação, e aí entra uma outra grande tendência que eu acho que vai ser, né, no mercado de Lawtex e Legaltex, que são essas plataformas de solução de conflito. Então, tu tem hoje lá a Senacom com o consumidor.gov.br, onde muita coisa se consegue resolver por ali. Tu tem o portal da Anatel, onde tem espaço para fazer reclamações lá e funciona a maioria das vezes. Eu sou um usuário assíduo daquilo lá. A ANEL tem um espaço para reclamação contra as operadoras, contra as distribuidoras de energia. A ANAC tem para aviação civil, que também tem espaço para fazer. Agora a gente tem a NPD, para questão de dados pessoais, a Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Então, cada vez mais a gente tem espaços no ambiente digital para, mesmo que promovidos pelo governo ou pelas agências regulatórias, mas para mediação, para solução de conflitos. Eu vejo assim, de forma muito ampla, que a gente tem que entender que o mercado jurídico está mudando. Né? Ele não é mais o mesmo de 5, 10, 15 anos atrás, em que a gente tinha escritórios de advocacia, advogados liberais, servidores públicos e justiça. Né? Então, a gente tem agora um mercado muito mais amplo. É só a gente falar, por exemplo, dessa parte de legal operations, por exemplo, dos escritórios. A gente criou novas profissões, a gente criou novas funções e a gente vai ter que começar a olhar de uma maneira diferente. Agora, essa parte de mediação, conciliação, são novos profissionais, são novos... Com um perfil diferente, uma formação multidisciplinar. Exato. Quando que a gente ia pensar que, por exemplo, mediação e conciliação ia ser uma disciplina obrigatória do curso de Direito, né? Eu me formei não faz tanto tempo, foi em 2016, e já naquela época era uma coisa que estava começando, mas agora a gente vê com muita força, porque a gente viu que resolve, né? Não adianta a gente ir só para o litígio, né? Até porque a gente vê o quanto a nossa justiça ela é cara, onerosa, lenta. Então, assim... é olhar com esse olhar de um mercado jurídico, ele está mudando, ele está com novas figuras, ele está com novas áreas, com novos potenciais, e claro que olhando nisso tudo, nesse olhar de tudo isso, a OAB ela vai ter que olhar junto e realmente também entender, sentar junto com os profissionais, sentar junto e tentar entender as pessoas que querem o acesso a essa justiça, porque eu acho que é esse o olhar que a gente tem que ter. A gente está dando acesso à justiça para as pessoas? A gente está facilitando isso sendo advogado, sendo profissional? Como é que isso está, né? Acho que é o propósito final de todos nós, né, como profissionais jurídicos, é a gente entregar entregar a justiça, né? É o propósito do taxista que não foi cumprido. E aí, se o taxista tivesse cumprido o propósito, né, de entregar um serviço bom... Ou de se atualizar. Meu Deus. Bom, justo. A gente teria... O Uber teria surgido? Não. Os próprios taxistas poderiam ter feito Uber, né? Podia ter partido deles. Mas Exatamente. entra naquilo, estou na minha zona de conforto e não quero sair. Então, tem alguém querendo mudar, em vez de eu abraçar a mudança e participar da mudança, eu vou combater a mudança. Não faz muito sentido. E a gente vê hoje, dentro do mundo jurídico, né, que a OAB está abraçando o termo. Eu mesmo participo da Comissão de Direito Digital, que se chamava de Direito Digital e Novas Tecnologias, aqui de Caxias do Sul, agora virou de Direito Digital e Proteção de Dados. Tem uma comissão estadual de Direito Digital, tem a Comissão Nacional de Direito Digital. É um assunto que tem sido cada vez mais discutido na ABA, Associação Brasileira de Advogados, também tem diversas comissões, tanto aqui no Rio Grande do Sul, a gente tem a de Startups de Tecnologia, da qual eu faço parte, mas a gente tem uma Nacional de Direito Digital, Rio de Janeiro tem uma de Direito Digital. Então, são assuntos que estão sendo discutidos na OAB, na Associação Brasileira de Advogados e no Judiciário. A gente falou do Victor, né, o robô lá do STF, mas o STJ também tem uma ferramenta. O Tribunal de Justiça aqui do Rio Grande do Sul tem um laboratório de inovação, o Lab9, e tem os tribunais em geral, então, os que já não têm, estão começando a ter iniciativas para discussão da questão da inovação, testando ferramentas. Então, já está dos dois lados do balcão, né? Tanto do lado do advogado quanto do judiciário. Ela vem.
E até uma questão que agora tu falou do direito digital, que eu queria trazer um ponto um pouco antagônico, mas eu já vejo que também a gente logo mais não faz mais sentido a gente chamar de direito digital, né? Porque a nossa vida já virou 100% digital. Então, é direito, né? O meu direito do consumidor é o mesmo direito que eu tenho no celular e no físico. Então, acho que a gente tentar olhar isso com um olhar diferente, né? Novas tecnologias, tecnologia em si, porque o direito digital, ele tá tão amplo, né? Tudo agora é em volta do digital, tudo agora é em volta das nossas relações de tecnologia virtuais. Então, acho que a gente ter esse olhar frente a todas as áreas e não separar, né? Mas isso eu acho que também é algo que a gente tem que começar a trazer. Mas eu vejo, assim, grandes mudanças que... E aí a gente vê mudanças em países desenvolvidos, parece que sempre chega um pouquinho depois, assim. Mas isso já é algo que acontece nos Estados Unidos. Há muita prática de negociação, mediação. A gente não vê tanto litigar nos Estados Unidos, por exemplo, é caro. Aqui no Brasil é facilitado. É quase grátis. E aí, mas aí ser grátis, a gente dar o acesso à justiça significa que a gente está resolvendo o problema? Lá no fundo, não, né? Inclusive, estamos criando alguns que não teríamos se o acesso não fosse tão facilitado. Exato, porque a gente poderia resolver melhor esse problema através de outras ferramentas, né? A gente tem plataformas muito legais, por exemplo, a MOL, de mediação online, que o pessoal quiser procurar, né? A MOL, a Acordos Brasil, o pessoal tem feito um trabalho muito legal em relação a essa questão prévia, né? De não litígios. E tem que haver um treinamento das pessoas que participam disso daí, né? Porque daí tem, por exemplo, a gente tem o Sejusc do judiciário lá, aquilo lá é o caos. A última vez que eu tive uma audiência no negócio lá, levaram 40 minutos para botar todo mundo na mesma sala. Quando finalmente botaram todo mundo na mesma sala, caiu o link, porque era grátis, o link do judiciário era uma versão gratuita do negócio, daí tiveram que fazer outro link para botar de novo todo mundo dentro da sala. A gente levou quase 3 horas numa audiência de conciliação, numa conversa de conciliação que poderia ter levado ali 20 minutos, que a gente já chegou, inclusive, com a proposta de minuta do acordo pronto. Aí a gente primeiro teve que ouvir 10, 15 minutos de explicação de para que servia aquilo, para promover o acordo, sendo que a gente já tinha o acordo pronto. Depois, toda a parte... então, tem que... As ferramentas aí, se tiver alguém do judiciário me ouvindo, as ferramentas, elas têm que promover a agilidade. Não é para ter uma ferramenta que é para trazer uma coisa mais ágil e mais rápida e mais efetiva e botar gente que não tem conhecimento técnico para usar e burocratizar a coisa de uma forma que leva 3 horas para fazer um acordo que estava pronto e redigido e acordado entre os advogados das partes e as partes. Que nem outro dia que eu vi que a pessoa assinava o documento digital e igual imprimia e escaneava. Sabe, parece que ele não entende qual que é. Lá no escritório já aconteceu mais de uma vez da gente falar, não, pode assinar digitalmente. Daí eles imprimiam, escaneavam e mandavam o PDF escaneado. Não deixa de ser digital, né? Não é muito prático, mas funciona. Não é o intuito da ferramenta, né? Então a gente tem, claro que também é uma coisa que pra gente que trabalha, às vezes eu paro para pensar assim, claro, a gente que está inserido, falando disso todo dia, estudando isso todo dia, para nós é tão óbvio algumas coisas, mas a gente ainda tem uma evolução, né? A gente ainda tem que levar isso. E aí a gente pode até falar dessa questão das universidades, né? E o quanto é o papel de levar para a universidade a formação desses profissionais com um olhar mais voltado para a tecnologia, um olhar mais voltado para mediação, como é que eu faço isso de forma diferente, né? Outra coisa que eu quero que tu conte pra gente, cara. Tu é uma mulher empreendendo na área da tecnologia. Então, a gente conversou não faz muito com a Cacu aqui sobre
os desafios de empreender sendo mulher. Mas a gente está no mês da mulher também em março. Quem estiver ouvindo depois o podcast aí, ele está sendo gravado em março. Na semana passada mesmo a gente fez uma atividade da Comissão de Startups e Tecnologia da Associação Brasileira de Advogados, junto com o Sebrae X e Conexo, que é o hub de inovação do grupo Randon, que a gente trouxe 3 mulheres para falar da experiência, de seus pontos de vista, empreender sendo mulher. Tu está sofrendo isso na pele, né? E num dos ramos, acho que com a maior predominância masculina que tem, talvez depois da engenharia civil, que é a tecnologia. Como é que é esse desafio? Olha, é um desafio mesmo, né? Eu tenho alguns exemplos, assim, que eu posso até usar para vocês, para ilustrar, porque tem muita gente, né, Rafael, que acredita, não, você exagera, não, dá tratamento igual para todo mundo, não faz diferença, agora o mundo já é igual, e, gente, é muito estrutural, assim, da sociedade, né? Tá lá na sociedade de uma maneira que as pessoas às vezes não enxergam. Mas eu tive um caso, por exemplo, aqui, eu não sei até se tu ficou sabendo, em Caxias. Primeiro de tudo, que foi um evento, né, promovido pela própria OAB Caxias, que eu comecei a falar, eu fui chamada pelo convidado, que é bem meu amigo, né, fui chamada pelo convidado para fazer uma fala durante o evento. Coisa que eu até na época comentei contigo que eu fiquei um pouco triste de não ter sido valorizada como uma empreendedora que tem uma das maiores legal techs do Brasil e não é lembrada, né, pela própria cidade de origem, que chama alguém, um homem de São Paulo, para vir fazer uma palestra. Mas, dito isso, né, eu fui chamada para conversar e comecei esse assunto de Web3, DAO e NFTs, não sei o quê. E daí, de repente, um advogado grita da plateia: essa menina tá precisando de um remédio, ela tá louca, né? E aí uma outra advogada interrompe e diz: não, ela já tomou o remédio dela do sucesso, enfim, me defendeu, né? Porque a gente fica tão na hora assim, gente, será que ele tá falando isso mesmo? E daí a pergunta é: se eu fosse homem, ele teria falado isso? Provavelmente não. Eu estava no evento, eu testemunhei o acontecimento. Exato. Então, assim, essas são as barreiras que a gente vive de escutar coisas que talvez se tu fosse homem tu não escutaria. E aí trago outro exemplo também. Uma vez um advogado chegou para mim e disse assim: nossa, o direito realmente estava precisando de soluções bobinhas como essa do Linkley. E aí um outro profissional abre uma concorrente e essa mesma pessoa vai lá e comenta: nossa, tu é um gênio, que ideia incrível. E aí eu fico pensando, nossa, né? Quando era uma mulher que lança a ideia é bobinha. Quando é um homem, a ideia é genial. São essas coisas, essas sutilezas que talvez a sociedade ainda não vê, sabe? Quando a gente fala de empreender como mulher. Né? Eu já fiz diversas reuniões em que, por exemplo, eu chamo meus sócios para vir e eu digo: tu só senta lá do meu lado, fica quieto, não precisa falar nada, mas vem comigo. Para prestarem atenção. Melhorou muito, mas ainda tem muito caminho pela frente para... Então, assim, a gente tem diversas mulheres que empreenderam, e aí, só que eu acho que quando a gente olha situações assim, a gente vê a barreira que é para as meninas, mulheres, estudantes, terem o peito de ir lá e fazerem algo assim. Porque, claro, eu tô acostumada e sabe, né? Tu conhece minha mãe, em casa nunca cresci, eu sempre cresci com, tipo, é normal tu ser empresária, tu botar a cara, só que para algumas meninas não é tão normal isso, e podem se deparar com esses desafios e simplesmente desistirem, né? Porque tu tem que ter E teve uma situação uma vez também que eu fui fazer um pitch para uma aceleradora. Eles aceleram só legal techs, só investem em legal techs. E eu fui fazer um pitch, eram 5 empresas, todas elas com CEOs e fundadoras mulheres.
Mas a única que apresentou o pitch fui eu. As outras 4 botaram homens para apresentar. Então, assim, é isso que eu sinto, sabe? O quanto que às vezes a gente não percebe que a gente se põe num lugar secundário, que a gente tem medo, porque por causa desses desafios, né? E aí um dos meus grandes propósitos até de vida é realmente tentar ajudar, né? Até porque eu sou muito daquela. A gente escuta falar bastante fora daqui, né? Nas comunidades de empreendedorismo feminino, que a mulher que não apoia outra mulher tem um lugar certo já no inferno, né? E eu acredito muito nisso. Nós mulheres temos que nos apoiar, temos que incentivar. Então, sempre que vem até alguma menina falar comigo, eu tento dar um apoio mais, né? Porque eu vejo que é isso que falta. E falta também um pouco, na maior parte, nem na maior parte, mas os homens entenderem o papel deles nisso tudo, né? Então, por exemplo, eu tenho um sócio meu que ele diz, não, Carol, eu vou contigo na reunião, mas eu não vou falar nada. Mas dar esse apoio, sabe? O estar lá do lado, o mostrar para as pessoas que é diferente, né? O dar a palavra, não interromper, as coisas do dia a dia, enfim. Esse assunto da questão dos desafios do empreendedorismo é um assunto que dá para ficar muito tempo falando, porque às vezes as pessoas acham que não é besteira, mas a gente vive desafios diários, assim. Desafios de apresentar um pitch e o investidor perguntar para o homem: o que tu vai fazer se a tua empresa crescer? Né? Quais são as tuas ações com o crescimento acelerado da tua empresa? E para a mulher ele vai perguntar: o que tu vai fazer se a tua empresa entrar em crise? Sabe? Então parece que sempre tem uma barreira ali, não consegue ver com um olhar diferente. E um olhar que vai, claro, a gente já melhorou muito, né? A gente atualmente o maior número de advogadas mulheres já, né? De estudantes na universidade também. Mas ainda não somos nós que sentamos nas mesas de decisão, ainda não somos nós que temos maioria num congresso, ainda não somos nós que somos maioria em poder de decisão, né? Porque uma coisa é tu trazer a igualdade de gênero nas empresas, mas não a igualdade numa mesa de conselho, numa mesa que está realmente decidindo. Tá mudando, tá melhorando. Né? Sei que o caminho ainda é longo, né? Aqui a nossa presidente da OAB em Caxias do Sul atualmente é mulher e não é a primeira. Em Canela, eu sei que em Gramado também, em Vacaria, a gente já tem mulheres ocupando espaço. Eu quando fui pegar minha carteirinha da OAB, eu estava em minoria lá. Isso aí. E a tua mãe, ela não se escapa de vir conversar com a gente aqui também, né? Ela tem que vir. Vai falar, vai vir aqui no de diálogo, já intimei ela também. Tem que vir. E agora o próximo desafio, já fica o pedido, é botar uma mulher na nacional, né? Na OAB nacional. Tá passando da hora já. Ainda mais na nacional, que tá sempre falando da importância da diversidade e disso e daquilo, e eu tô para ver. Exato. Inclusive, tivemos um ex-presidente que ofendeu uma advogada publicamente no Twitter recentemente, enquanto presidente, em vez de, no dia seguinte, promovendo discurso de igualdade e tudo mais. Então, temos desafios, né? E para terminar, que a gente já até estourou o tempo, quando o papo é bom, o tempo vai rápido, né? Quero que você deixe uma dica para quem está ouvindo a gente, que ainda está aí decidindo o que eu vou fazer da vida e que não sei o que. Ou está recém saindo da faculdade, ou está ainda na faculdade pensando, o que eu faço nesse novo mercado? Já que aquele Ctrl-C, Ctrl-V do modelo de petição não cola mais, para onde eu vou? Não cola mais. Eu gosto sempre de deixar uma dica que a gente tem, até quem quiser acompanhar, a Michelle Di Stefano, ela é uma professora de Miami, e ela tem um projeto lá que é o Law Without Walls, né? A lei sem paredes, sem fronteiras. E ela traz um pensamento de dizer que, primeiro de tudo, a gente precisa estar aberto às mudanças. Então, eu acho que a primeira coisa que as pessoas que estão nos escutando e estão assistindo
é estar aberto, coração aberto, mente aberta, portas abertas para a inovação e para a tecnologia. Porque senão, realmente, se tu já vai com o pensamento fechado, não, isso aí vai me substituir, isso aí não tem espaço para mim, já não vai rolar, né? Então, primeiro de tudo é isso. E segundo de tudo é participar de eventos, convidar inclusive o pessoal a participar do Linkley, né? Se inscrever lá, a gente tem muitos eventos lá dentro que ficaram de conteúdos gravados lá. Eu já vou até te fazer uma promessa que essa semana eu vou postar um texto lá no Linkley. Que faz tempo que eu não posto. Vou aproveitar que tem um que eu fiz recentemente. Olha, excelente. E já vai para lá. Já vai de destaque para o nosso portal também, que nós temos o portal que a gente dá destaque para os conteúdos lá. Então, acessem lá, olhem tem diversos webinars e eventos gratuitos que dão certificado também, principalmente para quem é estudante. Tentem se informar, né? Porque ao mesmo tempo que a gente fala do poder da tecnologia, a gente não usa o poder dela. Então, a gente abre ali a internet. Gente, tem conteúdo de tudo, a gente pode aprender tudo. A internet é a nossa maior fonte. Então, assim, se eu puder dar uma segunda dica, essa segunda dica é: vão atrás desses conteúdos, estudem. Não é por falta de acesso, né? Assim, conteúdo de direito e tecnologia está super acessível. Então, assim, abram a mente de vocês. Tecnologia não veio para substituir nós advogados. Tecnologia veio para auxiliar, para inclusive melhorar o acesso à justiça, automatizar também os nossos processos e trazer mais oportunidade, mais funções, mais novas profissões para o direito, né? E quem tiver lá, eu costumo dizer, né, que a gente pode olhar a tecnologia no direito como uma grande onda, né? É muito mais fácil a gente pegar essa onda quando ela está crescendo e surfar ela do que a gente simplesmente entrar nela depois que ela já estourou, né? Então, quem estiver aí despontando na frente já vai ganhar muito mercado. E eu acho que essas seriam as dicas e é isso. Entrem lá no Linkley, eu fico à disposição também para que precisarem. E foi uma imensa honra estar aqui com vocês. Espero que eu tenha conseguido contribuir aí de alguma forma. Foi uma honra te receber. Essa primeira vez, a gente vai te convidar de novo e não vai levar 4 anos para chamar de novo. Vou corrigir esse defeito aí. A culpa foi minha, inclusive. Né? E depois a gente teve desencontros de agenda e pandemia. A Carol, ela também não para muito por aqui, né? Foi viajar, organiza evento em tudo que é canto. Mas vai acontecer nosso segundo encontro aí, não vai levar tanto tempo para o primeiro. Né? Quero agradecer, Carol, pela tua disponibilidade, seja sempre bem-vindo. Né? E quando tiver alguma pauta, alguma ideia, fala, olha só tal coisa que está acontecendo, vamos bater um papo sobre isso. A gente está aberto também para aceitar sugestões, não só da Carol, como de vocês que nos acompanham, né? E quem ficou até o final e quiser nos mandar aí um feedback, sugestão para as próximas edições, enfim, a gente está disponível nas redes sociais, principalmente no LinkedIn, né? E no nosso site, www.dialogos.com.br, pelo e-mail contato@dialogos.com.br. Quem está nos acompanhando pelo podcast e quer ver a nossa cara, né? A gente está disponibilizando o vídeo dessa conversa no YouTube também, no nosso canal do Diálogos. Né? Então, forte abraço, até a próxima edição. E ainda não sei qual vai ser o tema, mas acompanhe as nossas redes que a gente já vai divulgar por lá. E clica no sininho, né? Não sei bem o que isso quer dizer, mas me dizem que é importante.